Olá, pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Conexão X. Eu sou o Cris de Pascoal. E eu sou Cris Lantin. Então é Cris E ao eu, quadrado, pessoal. E você? Pode eu falar. sou Jaqueline, eu sou Jaqueline Santos. É a nossa convidada. Eu ia apresentar ela, Isso. mas Olha, que maravilha que ela se apresentou, né? Jaqueline, seja bem-vinda ao Cron TV. A Jaqueline já tem programa conosco, ela é muito bacana, ela sabe falar muito de bem, de autoconhecimento, ela é coach, ela trabalha com isso e ela leva você, como nesse programa, ao seu melhor, não é, Cris Lantin? exatamente. Lembrando que o nosso programa vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas, desculpa, aqui no canal Cron TV e na TV Galáctica também. E nas afiliadas aí. Bom, Exato. Jaqueline, o negócio é o seguinte: por que você, como coach, né, Cris, por que nós. Quem é que não tem dedo podre? Você que está nos ouvindo tem dedo podre, né? Por que nós temos o dedo podre para relacionamentos? Você tem, Jaqueline, o dedo podre? Conta pra gente. Eu já tive sim. É, Já tive tá vendo? escolhas que eu julguei que era o dedo podre, mas na verdade não é bem exatamente isso, né? A gente cria uma metodologia desde a infância, na verdade, desde quando nós estamos no útero da nossa mãe, a gente começa já a fazer essas escolhas, mas principalmente pelas emoções, e aí a gente cria uma metodologia de escolhas do que é certo, o que dá prazer, o que fugir da dor. Então, a gente cria essa gama de escolhas, de crenças e valores, e aí, a partir disso, a gente começa a definir o que a gente quer para a nossa vida, os parceiros que nós vamos ter, as escolhas de carreira, todas as escolhas que nós fazemos é com base nessa junção de crenças. Explique algumas crenças para nós, né, Cris, sobre essa questão do dedo podre. Para mim vai ser altamente instrutivo, hein, pessoal? Né, Para Cris? mim Explica. também, para mim também. Ah, explica, Por explica, exemplo, Jaqueline, quais as crenças que nós temos? eu vou dar alguns exemplos aqui. Uma crença que é muito comum é eu não sou bom o suficiente. É uma crença que ela pode ser criada, pode ser adquirida na infância, e às vezes porque o pai e a mãe vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, a criança fica sozinha em casa ou fica com uma outra pessoa, ela entende que ela não é boa o suficiente para ficar na companhia dos pais. Ela entende Entendi. isso emocionalmente, ninguém explica nada para ela, ela sozinha percebe isso. Porque as pessoas geralmente não explicam muitas coisas para as crianças, o que está acontecendo, o porquê daquilo, o porquê que precisa trabalhar para uma criança na idade que ela tem, de 2, 3 anos, explicar de uma forma que faça parte do mundo do universo daquela criança, né? Para que ela entenda. Então, Uma forma lúdica, mais ou menos, seria. isso de uma forma muito simples, é, ou até mesmo vivencial, levar a criança, se possível, para o trabalho, explicar como é que funciona, tal, para ela entender o porquê que o pai e a mãe precisam ficar longe. Então, essa situação pode gerar uma crença de que eu não sou bom o suficiente. Aí tá bom. A criança entende isso, pode acontecer outros eventos na infância, na adolescência principalmente porque é uma fase onde nós começamos a ter outros contatos com outras pessoas, e aí essa questão da rejeição fica mais latente, né? Porque formam-se os grupos e tudo mais. E a parte também amorosa começa a aparecer mais evidentemente nessa fase da adolescência. E aí o que acontece? A pessoa ela carrega essa crença e vai fortalecendo, vai dando valor para essa crença, até chegar um momento de que ela é adulta e ela entende isso, só que ela tá lá no fim, sabe? Tá lá no início da crença. Com o passar do tempo, a pessoa ela vai dando valor, mas ela vai floreando, ela vai dando umas desculpas, né? Vamos dizer assim, ela vai conversando com ela mesma, mas dando umas desculpas. E isso fica, essa crença raiz, ela fica tão encapada, tão embalada, que ela não fica tão acessível. E aí Entendi. começa a trazer relacionamentos disfuncionais, né? Que a pessoa sente que não é boa o suficiente e não merece alguém melhor, porque quando criança não tinha isso dos pais, não tinha atenção dos pais, a dedicação, o carinho, o amor e tudo mais. E aí ela vai buscar o que ela conhece. O que ela conhece? A rejeição. Ela conhece a abandonada. E aí ela se identifica com alguém que tem esse padrão, mesmo que olhando uma primeira vez, uma primeira conversa. Ela entende, porque a mente é muito rápida e ela vai captar. A gente tem uma leitura semiótica. Então,
nós percebemos em instantes. Por isso que às vezes fala assim, ó, o santo bateu, o santo não bateu. Não é exatamente isso. Pode ser também, mas... Oi. É exatamente o santo que bate, né? São escolhas assim, inconscientes, irracionais, é isso, de forma irracional. É uma escolha irracional. Porque a gente já tem esse padrão, porque muitas vezes nós fortalecemos eles, e aí chega na fase de escolher um parceiro, escolhe aquele que você já tem. É como se fosse automático aí, então. Você está querendo dizer que é como se fosse automático. E como... Por mais que a pessoa ache que... Oi. E como sair disso, Jaqueline? Né, Cris? Porque as pessoas querem saber, né? Como sair disso, Cris? Me explica, Jaqueline, a gente precisa saber. Tá. Então, uma das formas de fazer isso é ir lá nessa crença base. Lembra que eu falei que tem uma crença raiz ali, que a pessoa vai encapando, nananana. Como que a gente acessa isso daqui? Isso daqui está guardado lá no inconsciente, lá no fundo. E a hipnose, ela ajuda muito nisso. Então, é um acesso direto. E aqui a gente vai entender o que aconteceu e modificar as experiências. É nesse momento que vai explicar, a pessoa vai tomar um entendimento, não como adulto, mas a criança lá de 3 anos, lá atrás, ela vai tomar, mesmo nesse momento de agora, por isso que é muito quântico isso, ela vai tomar esse entendimento de que os pais precisavam trabalhar, mas na verdade eles amavam muito, e provavelmente em prol da criança. Trabalhava muito para dar o melhor para a criança. E aí a criança daquele momento vai entender, porque a criança ferida, ela precisa ser curada. E essa é uma das formas de fazer isso. Ô, Jaqueline, e se a pessoa tem situações em que a pessoa ela traz isso em seu registro, no seu DNA, né, nas suas memórias, dos seus antepassados também, não tem? Uma repetição de padrão? Tem. A pessoa ela consegue até identificar, por exemplo, na constelação familiar, que tem a ver o trabalho que eu faço com uma constelação familiar, mas é através da hipnose que eu faço isso, mas constelação é fantástico, porque vai puxar de lá da história da família. Porque você aprende, né? Você aprende com seus pais. Sim. Então você pega a história, você vai perceber que as mulheres, por exemplo, nós, né? As mulheres da família, que tipo de padrão era de relacionamento? Quais eram as escolhas? Elas eram felizes nos relacionamentos delas, ou do marido? Como que a mulher via o homem, como o homem via a mulher? Qual que é o papel na família em nível histórico? E isso tudo também, através da hipnose, a gente puxa essa informação. E da constelação também, que é fantástico. Só uma pergunta, Jaqueline. Desculpa, Cris. Só uma pergunta aqui. Você é consteladora também? Então, não, eu participei muitas vezes de constelação, é algo que me chama a atenção, mas dentro da hipnose eu faço a dinâmica muito semelhante da constelação, para curar a família, né? Porque tudo que a pessoa recebeu ali, tudo que nós temos aqui, tem a ver com a nossa família. Então, tem a ver com o pai, com a mãe, com os ancestrais, de repente até com vidas passadas, né? Para a pessoa que tem esse histórico nela. Então, tudo isso vai ser trabalhado para aqui e agora ela ser curada. E se a pessoa, por exemplo, ainda não tem essa ferramenta, né, Cris? É uma coisa interessante, porque tem muita gente que está nos assistindo e nem todo mundo tem um acesso a um coach do seu nível, a terapeutas do nível da Cris Lantin, né? Então, o que você sugere para esse pessoal não repetir esses padrões que vêm sendo, assim, repetitivos? Era isso que eu ia perguntar, dos padrões repetitivos, porque às vezes, né, é interessante que a pessoa, ela sai de um relacionamento, entra no outro e vai repetindo os mesmos padrões, né? Sim. Porque a primeira coisa que ela precisa fazer é parar de ficar olhando para fora, culpando ou direcionando para o outro, ou buscando. Às vezes termina um relacionamento e já começa outro, engatado assim. Não dá tempo de olhar para si mesmo, para ver o que sobrou, né? O que ficou desse último relacionamento, ou o que eu estou criando, é se fazer perguntas. Olhar para si mesmo e falar assim, puxa, esses relacionamentos não são legais para mim. O que eu busco? O que eu ganho? Por que eu busco sempre o mesmo padrão? Onde tinha esse padrão? Então você começa a fazer essas perguntas para você, sem dar a resposta, deixa a pergunta vagar na sua mente, porque a sua mente, ela vai identificar, ela vai trazer a resposta. Mas não fala que eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. Não fala nada disso, só pergunta. O que tem de tão importante nesse padrão para mim? O que eu preciso me amar? A outra pessoa, por exemplo, vamos supor, para você que está assistindo agora,
Você tem um relacionamento, você sempre cai na mesma pessoa, pode ser homem ou mulher, não importa. A mesmo padrão, você sofre do mesmo jeito, sempre a traição, sempre a mesma coisa. Então você vai olhar e você vai se perguntar, o que essa pessoa fez para mim? O que essa situação fez para mim? Puxa, essa situação é de uma traição, é falta de confiança, é falta de amor, a pessoa não me amava. Ah, tá bom. Então, como eu posso me amar? Como eu posso deixar de me trair? Onde é que eu tô me traindo? Porque você começa da gente. Por isso que as pessoas falam, se ame primeiro, né? Mas também tem a mentira, o povo mente muito para mim. Então, o que você tá mentindo para você? Onde você tá mentindo? Você tá contando alguma mentira para você? Ouça o seu desejo, ouça a sua mente, o que você fala. Escuta, esse é o primeiro de tudo. Fazendo isso, você já tá assim, olha, meio caminho andado. Já é o início. Interno, né? É como se fizesse uma leitura do próprio cenário, é isso que você está querendo dizer, né? Você se olhando, né? Primeiro, o que você culpa, o que você sente que o outro faz. Pergunta se você não faz isso em algum nível por você. Que às vezes faz, a maioria. Você está fazendo isso. E as pessoas também, às vezes, elas acabam entrando nesses tipos de relacionamento justamente por causa de carência, né? Por não ter trabalhado um ponto em si, aí fica na carência e nessa carência acaba aceitando qualquer coisa, né? E a carência é o seguinte, não tem ninguém que vai suprir isso, só você. É só a própria pessoa, só você, Cris, Jaqueline e a pessoa que está assistindo. É a gente que tem que se sentir inteira. Não tem ninguém que vai trazer uma outra Jaqueline para mim, porque eu tô aqui dentro. Entende? É assim. Então, agora eu quero falar uma coisa, só para concluir esse assunto anterior, que é assim, ninguém vai machucar você que está assistindo agora, que precisa de uma ajuda, ninguém vai ajudar você, vai machucar você mais do que você mesmo. Se alguém está te machucando de alguma forma emocional, é porque você se machuca da mesma forma. Alguém te xinga, então provavelmente, mentalmente, você se xinga. Ninguém. A partir do momento que você começar a se amar mais, as pessoas vão parar de machucar você. Ah, que bonito. Isso. Isso é fundamental de falar. É importantíssimo. E carência também é um sentimento bipolar, né? Ele transforma mau caráter em alma gêmea. E carência nada mais é, pelo que eu entendo que a nossa coach disse, é a falta que a gente sente da gente mesmo. É um desplugue da nossa parte mais essencial, né, Jaqueline? Mas Jaqueline, eu escuto as pessoas falarem assim, mas Jaqueline, como que eu vou... Assim, eu preciso de um parceiro, eu preciso de uma parceira. Como que eu vou me dar afeto? Como que eu vou me beijar e o sexo e tudo mais? Então, é assim, né? Abordando esse assunto. Como que você vai se dar afeto? Com palavras. Afeto também são palavras. Como você se trata mentalmente? Sexo, se toca, passa um creme, se ame, toca seu corpo com amor, com amorosidade, né? De várias formas isso pode ser feito para você sentir gostosa ou gostoso consigo mesmo primeiro. Você se amar. Então, eu falo muito do creme, tanto para homem como para mulher. Passa o creme, mas não só para hidratar. Passa para se amar. Passa falando palavras positivas para você. Nossa, que legal, que bacana meu corpo. Sente isso. Tira um momento para fazer isso. Passa com carinho. Para você começar a se cuidar, a se nutrir disso. É um ponto importante, referente à carência, que a gente quer que o outro supra, né? Mas somos nós. E a gente precisa ultrapassar desculpa, mas a gente precisa ultrapassar esse deserto da solidão para que ele vire solitude. E é plantando mesmo o nosso próprio jardim. Entendeu? Hein? Ela poetizou agora, pessoal. Essa é a doutora Jaqueline Santos, aqui no Conexão X, um programa que aborda autoconhecimento e que leva você ao seu melhor. Fala, Cris, que você ia falar para a doutora... Mas o que a Jaqueline fala dessa questão de se tocar, de se amar, mas traz um perigo tão grande, Jaqueline. Por quê? Porque a pessoa ela começa a se gostar de si e aí não começa mais a aceitar qualquer coisa, não. E olha que perigo bom. Que legal. Eu acho que eu estou vivendo uma fase dessa. Não é um perigo bom? A pessoa e ela vai olhar para trás e vai falar assim, ainda bem que eu não continuei. Foi a melhor coisa. Verdade. É bem isso mesmo.
É isso, fala assim, ainda bem que não deu certo. Ainda bem que não deu certo. O pessoal fala que foi livramento às vezes, né? Mas na verdade, eu acho que chega um momento na vida da gente que a gente começa a perceber e falar, eu não mereço isso. Por que eu estou passando isso? Né? Porque o problema da gente nunca é com o outro, é com a gente. Por que eu estou me permitindo a essa situação, né? Você sabia, Jaqueline, uma das queixas e uma das perguntas que mais mandam para o nosso canal é exatamente isso. Como eu faço para me reconstruir pós um término? Diz aí, Jaqueline. Então, são duas coisas muito, muito, muito importantes. A primeira pergunta que você falou que as pessoas fazem é: por que eu tô passando por isso? Essa pergunta não vai criar nada de positivo, nada. Não vai trazer nada de transformador na sua vida. Para de fazer essa pergunta, por que eu tô passando por isso? A pergunta foi o que a Cris fez agora. O que eu posso fazer? Como eu posso mudar? O que eu preciso mudar em mim? O que precisa ser feito a partir de agora? O que eu posso fazer que ninguém mais pode fazer? Só eu posso fazer. Às vezes você está dentro de um relacionamento que não dá para você sair agora dele. Você precisa montar uma estratégia. Então você vai ter que aguentar um pouco mais. Quando você se trabalha, ele vai ficando, essa carga vai ficando mais leve, porque você começa a ver uma luz no fim do túnel. Você parou de olhar para o lado, você olha para frente, para dentro e para frente, para dentro e para frente. Entendeu? E aí a coisa começa a transformar. Agora perguntar assim, por que eu tô passando por isso? O que eu fiz? Não é isso, é o que eu faço, como eu posso mudar, o que eu preciso mudar dentro de mim, que pensamento eu preciso mudar, que atitude eu preciso mudar dentro de mim. É isso que tem que começar. E aí você vai começar a ver a mudança realmente na sua vida. Até a pessoa vai mudar com você. E essa estratégia que você falou de começar a se mudar e criar uma estratégia para sair de um relacionamento é muito importante nos casos de relacionamentos tóxicos, porque não é fácil, às vezes, sair de um relacionamento tóxico, porque às vezes tem tanta coisa envolvida que precisa realmente de uma estratégia para não dar problema. Cris, você falou uma coisa importantíssima, porque assim, às vezes a pessoa, sabe o que a pessoa pensa? Eu vou conseguir. Não vai. Tem hora que não vai. Ou você já fez, não deu certo. Não espera acontecer algo perigoso, acontecer algo péssimo na sua vida. Não espera você se agredir fisicamente, agredir outras pessoas para você pedir ajuda. Não espera o pior acontecer. Começa a pedir ajuda agora. Porque é muito mais fácil alguém puxar você do que você tentar levantar com uma perna que você não tem. Exatamente. Emocional. E tudo bem não ter, porque a gente passa por isso. Depois você se ergue, vai andar e você vai ficar forte, vai ajudar outras pessoas. Mas a gente tem que ter essa consciência espiritual. Preciso de ajuda. Aí, né, ergue a mão e fala, me puxa, eu preciso de ajuda. E aí vem alguém e pum, puxa você. Aí dá certo. E pessoas que te ajudem, que não te julguem, porque às vezes, principalmente em família, fica uma ideia, mas eu não sei porque que essa pessoa tá com fulano, ciclano, beltrano, passa por tudo isso e não toma uma atitude, mas às vezes não é tão fácil tomar uma atitude assim. Não, mas aí você tem que pedir ajuda profissional. Não adianta, exato. Não. Nesse caso, tem que parar de falar com... Aí, né? Então, terapeuta, coach. Né? Você, isso, psicólogo... Pode ser até de ONG, né? Minha formação é de psicanalista, mas eu já precisei de ajuda. E a gente tem que saber o limite da gente para buscar ajuda. A gente tem que ter essa humildade de saber que a gente não sabe de tudo e que o outro tem essa capacidade de nos ajudar. As pessoas se afundarem para depois buscar ajuda na hora que está quase se matando, aí fica mais difícil, né? Tem que buscar antes, pessoal. Isso é estar... Oi. Não, desculpa, terminei de falar. Não, tudo bem. É que a gente é tão bom esse assunto que a gente quer falar. É uma maravilha! Tão bom e tão importante. O programa convida você a falar mais vezes sobre esses temas tão necessários, porque isso ocorre no dia a dia. Como uma pessoa não consegue sair de uma outra pessoa que está aí ameaçando, às vezes, a pessoa de morte, não consegue. Apanha, porque eu tenho uma amiga minha que fala assim: eu apanho meu marido, mas eu não consigo sair. Às vezes não é fácil, gente. Eu tenho uma amiga minha que sempre fala a mesma coisa. Existe algo que prende ela nessa situação. É o que a doutora Jaqueline falou. Precisamos de ajuda profissional. Saber o limite e buscar essa ajuda. Isso é estar cônscio da sua necessidade espiritual. É igual você ir lá no armário e falar assim, olha, abre lá e fala assim, ó, tá faltando arroz, feijão, óleo, tá faltando carne não sei o que, tal, anota tudo e vai buscar.
Emocionalmente é isso, você olha e fala assim, eu não tô feliz, não tô alegre, eu tô chorando direto. Ah, o que eu preciso? Eu preciso buscar algo. E é algo profissional. Não, e não tem a ver com pagar, não, assim, tem várias formas de você buscar. Pesquisa na internet. Tem várias formas, tem várias pessoas. Busque ajuda. É isso aí. Isso é muito importante. E principalmente se você está passando por um problema de um relacionamento tóxico mesmo, com agressão, porque não é fácil. Então, a gente precisa abordar esse tema. E eu vou dar uma palhinha nele. O relacionamento tóxico, ele tem uma particularidade muito importante, que é o manipulador, ele é habilidoso nisso. Ele é profissional no negócio. Ele já treinou muito, ele sabe. E ele hipnotiza, isso é verdade. Ele usa técnica de hipnose. Porque ele aprendeu sozinho, com um erro e acerto. E ele conhece os pontos fracos da pessoa, porque ela está apaixonada, ela se abriu, ou o apaixonado se abriu todo. Então, ele manipula. Ele sabe exatamente da onde tirar da pessoa, aonde puxar. Ele já conhece tudo. Por isso que a pessoa precisa realmente de um profissional ali do lado para ajudar nessa libertação. E ele é tão profissional nisso que ele faz profissional, narcisista e tudo mais, que ele faz de tal forma ainda que a pessoa se sente culpada ainda, né? Exatamente. Um lado perverso também, né? Na pessoa que é muito manipuladora, né? Não tem, Jaqueline? Tem o quê? Desculpa? Um lado perverso. Perversidade. Perverso. Tem. Ele chega como, na maioria dos casos da toxicidade, eles chegam, ou elas, tem mulheres também, né? Eles chegam assim, eles vão lá, tiram tudo que eles precisam daquela pessoa, quando vê que não tem mais nada para tirar, e aí eles saem e deixam essa pessoa só em stand-by. Aí, de vez em quando eu vou lá e vou ajustar a manipulação e volto. Ajusto e volto. É como um vampiro, né? Ele tira algo que ele precisa, pro ego, pro bem-estar, para alguma coisa. E ele vai fazer isso sempre. Sempre ele vai lá, vai fazer a colheita dele. E geralmente são, ou dela, né? E geralmente são pessoas maravilhosas, criativos, dão tudo que a pessoa quer, não dá espaço para ter dúvidas, são fantásticos, são elegantes, sempre estão ali. Então, assim, verdade. Perfeita demais. Perfeita demais. Verdade. Isso, nossa, matou a pau, viu, Jaqueline? Cuidado. Desconfia aí, pessoal. Verdade. Então, você poderia vir uma hora falar com a gente sobre esses vampiros energéticos aí, que você deve trabalhar muito bem, né, com a cabeça das pessoas, para que elas possam sair dessas garras, né, porque não é fácil também, né, sair da garra de um vampiro energético, né? É fácil a gente olhar alguma coisa física, olhar e falar assim, ó, isso daqui sujou, então você vai lá, passa o pano, tira. Agora, emoção, para você identificar algumas e saber que ela vai se tornar um grande perigo, às vezes não é tão fácil. Uma pessoa entra na sua vida maravilhosa, a pessoa dá tudo que é incrível, tá te fazendo feliz como você nunca se sentiu. E você, como que você vai identificar que isso é algo que vai causar um dano emocional gigantesco, financeiro, físico? Você precisa estudar. Você precisa estudar, desconfiar, conhecer a pessoa. Essa questão, tudo bem, tem pessoas que fazem isso, não tem problema, mas é tudo muito rápido, né? Tem aplicativo, você vai lá, conversa, encontra, não sei o que, vamos casar, vamos isso, vamos tudo, blá, blá, blá. De repente você tá sem seu apartamento, sua casa, seu imóvel, você tá sem ânimo, acabou com a tua vida. Em 1 ano, 2 anos. Menos que isso, dependendo da habilidade. Então, assim, vai com calma. Vai com calma, conhece, se questiona, se afasta de vez em quando. Não é fácil, porque tá apaixonado, né? Ai, que coisa maravilhosa. Mas vai, um para frente, outro para trás. Assim, vai com calma, vai dosando, né? Para evitar algumas situações futuras desnecessárias. Você me lembra muito, Jaqueline, o Gaspareto. Você tem o Gaspareto feminino, porque o Gaspareto era muito meu amigo. Então, você me lembra muito, até a forma de abordar de uma forma bastante divertida, onde é gostoso aprender dessa forma, né, Cris? Sim, com certeza. Gostosa, né? E gostoso minha amada, obrigada. Legal. Mas não precisa agradecer, não, é verdade. Então, viu, Jaqueline? Eu queria que você viesse mais vezes no programa, porque a ideia desse programa realmente é fazer com que as pessoas entendam as amarras e que elas se soltem nesse momento,
para realmente alcançar um nível melhor de cabeça, de espiritualidade e até mesmo de relacionamento, porque o maior problema que existe entre as pessoas é relacionamento. É relacionamento. Inclusive, eu costumo dizer que essa força chamada Deus não é religião, é relação. Da forma que você trata o outro, você está dizendo qual é a tua ligação com essa força. Porque tudo é relação, entendeu? Então a gente quer falar muito sobre esse tema. E qual que é o primeiro relacionamento que a gente tem? É com a gente. Com a gente, Nosso primeiro relacionamento é com a gente. A gente se relaciona com o que a gente sente, com que tá frio, tá calor, tá gostoso, não tá, aperta. Dentro da barriga da mãe, aperta, solta, tá incômodo, não tá. É com a gente o primeiro relacionamento. Uhum. Então, se alguma coisa não tá legal na tua vida, você que tá assistindo, não tá legal na tua vida, olha para você primeiro. Primeiro para você, o que tá acontecendo dentro de você, para depois você ir no outro. Eu queria deixar um aviso para as pessoas que estão nos assistindo, que você tem problemas, manda aqui os temas que vocês querem, que a Jaqueline volta para conversar sobre isso. Isso, põe aqui nos comentários que a gente vai trazer a Jaqueline de volta. A gente traz a Jaqueline de volta, eu tenho certeza que ela tem muita coisa para passar, porque é o seguinte, é o momento de nós estarmos inteiros conosco. A gente está num momento de transição planetária, de um monte de coisa acontecendo, e a gente está plugado à nossa realidade cósmica, né? Porque a gente não tem a noção da nossa realidade cósmica. A gente se torna sempre chorões aí, mas a gente não busca autoconhecimento. E o que a Jaqueline está falando é muito sério. E uma coisa que a Jaqueline também trouxe, que eu acho muito importante, se você tiver interesse e querer saber, deixar aqui nos comentários, é que assim, ela trouxe que muitas coisas que a gente traz da nossa infância. Então, como que a qualidade dos nossos filhos, como que a gente pode começar a trabalhar com os nossos filhos para que eles não passem por esses tipos de problema? Principalmente hoje, você falando, Jaqueline, me trouxe muito essa sensação. A mãe de hoje, que ela tá amamentando, falando no computador, vendo televisão, fazendo 10 mil, mas não tem aquela relação de afeto. Então, como que vai ser essa criança lá na frente? Eu acho que, de repente, é um tema também muito importante para conscientizar os pais de hoje que vivem no piloto automático com os seus filhos. E passar o tempo com os filhos ou com qualquer pessoa é olhar para a pessoa. Tudo bem, o que você está sentindo, o que você quer, como é isso para você? É passar aquele tempo de qualidade onde você está inteiro ali para a pessoa. Nem que seja 5 minutos. 5 minutos de uma atenção real. Plena. Realmente plena. É melhor do que um dia inteiro disperso. Por isso que, às vezes, o manipulador ou a manipuladora, ele pega. Porque ele pega exatamente, ele dá atenção. Ele dá atenção para a pessoa, ele escuta, ele presta atenção no que é, no jeito, em tudo, no que acontece. Claro, né? Precisa fazer isso. Dá pra gente uma ideia de um perverso. Quais são as atitudes de uma pessoa perversa? Então, outra coisa também importante falar, às vezes não é consciente, tá? A pessoa, ela é assim porque ela também precisa de cuidados emocionais. Na maioria das vezes, mas para a pessoa aí para a pessoa ela identificar aquela coisa perfeita demais, amor demais, em pouco tempo vamos casar, vamos isso, vamos aquilo, nossa, você é um amor, eu nunca senti nada, nunca senti algo assim, sabe, muita coisa, é demais, assim, aquela pessoa perfeita, tudo é incrível, liga todo dia, e nossa, me levou nas nuvens, nunca cai, as pessoas nunca falham, não faz, sabe, tudo é perfeito, ela supre tudo, tá ali todo momento. Cuidado, ninguém é assim a todo momento. Todo mundo tem coisas a desenvolver, todo mundo tem uma chaticezinha, todo mundo tem alguma coisa que vai meio que, sabe? Ninguém é tão assim, over demais, sabe? Aquela pessoa que tá ali pra tudo, que é incrível, sabe? No céu mais, entendeu? Então tem que colocar o pezinho no chão e olhar, um passinho pra trás e olhar e falar assim, mas peraí, né? Não se deixar encantar tanto. Essa é a primeira característica, porque ele quer ganhar a pessoa. Ele quer ganhar a pessoa, ele quer que ela fique ele fique totalmente apaixonado aos pés. Então ele vai identificar tudo que você gosta para pegar você. Para você oferecer depois aquilo que a pessoa precisa, seja massagear o ego, sei lá o que ele precisa, ou ela.
mas ele vai querer identificar tudo para você dar depois, para ele vir para a colheita e tirar o que precisa, entendeu? Esse também é um perverso, né? O perverso, ele se faz de bonzinho, mostra uma cara que ele não, na verdade, ele não tem, né? Ele vive de máscara, não é isso? Dificilmente a máscara vai cair. Ele ainda vai continuar com essa máscara, mesmo quando der tudo errado, ele ainda vai continuar. Porque ele é bom em manipular. Alguma de vocês duas falou sobre a pessoa fazer algo errado e a outra pessoa vítima, né? Vítima, assim, achar que ela tá errada ainda. Aconteceu tudo de errado, a outra pessoa prejudicou e eu ainda me sinto culpada. Ou culpado. É porque o manipulador ele faz de tal forma, né? Nas questões de traição tem muito isso. A pessoa ainda quer que o outro que foi traído sinta-se culpado pelo chifre que levou, né? Então, mas foi você. Não, mas foi você que deixou de fazer tal coisa, tal. Se você fosse mais assim ou mais assado, eu não ia precisar. Isso não é uma conversa com base no amor. Conversa com base, mesmo que aconteça erros, que vão acontecer inúmeros, não é. É sentar para conversar, olha. A pessoa que não pede desculpa também, isso é muito importante. A pessoa que não pede desculpa. Sim. Fique com as duas orelhas bem em pé. Não pede desculpa de jeito nenhum. É uma desconfiança já põe as barbas de molho que tem coisa aí. Essa é a Jaqueline Santos, a nossa coach aqui do Cão TV. Cristiane Lantin, que é acupunturista, também terapeuta holística. Fica o convite, Jaqueline, para você para voltar para novos programas. Você fica meio que remida desse programa. Vem falar mais sobre temas de autoconhecimento. A gente vai trazer outros também para que compartilhem essas ideias, né, tão bacanas que nos libertam de nós mesmos, né? Porque quem acaba fazendo a própria prisão somos nós, né, pessoal? Jaqueline, nós estamos nos nossos momentos finais, uma honra enorme falar com você. Espero que você possa vir mais vezes. A Cris estará sempre aqui conosco, né, Cris? Eu quero que você nos deixe seus contatos aí e o seu telefone de atendimento. Tá, mas antes, peraí, não esqueçam que toda sexta-feira, às 18h30, tem o programa da Jaqueline aqui no nosso canal. Toda sexta-feira, às 18h30. Que bonitinha, obrigada. É verdade, obrigada. Obrigada por lembrar. Então, o telefone é o 97693-9721. Eu tô colando aqui porque eu não decorei. É o WhatsApp, pode mandar mensagem nesse telefone. Assim que eu pego essa mensagem, a gente já começa a conversar e já começa a mudança aí para você se sentir melhor, né? Você que está assistindo. E eu agradeço muito as duas Cris. Que fantástico as duas chamarem Cris, achei maravilhoso. Cris ao quadrado. Amém! Obrigada pelo acolhimento, pelo carinho, pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo de participar desse programa aqui para ajudar tanta gente, né? E vamos pegar outros temas aí, Jaqueline vem esclarecer todos vocês, inclusive a gente também, porque nós somos todos humanos, estamos todos no mesmo barco, nessa grande nave Mãe Terra, né? Pessoal, porque o mundo aqui não é dos espertos, é dos despertos. Vem com a gente nessa jornada. Vem com a gente, Jaqueline. Você está conosco lá nessa nave já. Estou sim. Gratidão, viu, Jaqueline? Gratidão, Cris. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Então, um beijo. Tchau. Jaqueline está aí, pessoal. Fala de novo o telefone, Jaqueline, antes da gente encerrar, por favor. 97693-9721. Gratidão, um beijo ao nosso querido. Gratidão, pessoal. Tchau. Nosso querido Mico que está nos assistindo. Gratidão a todos vocês. Um beijo no coração. Até o próximo, pessoal. Até o próximo. Tchau, Jaqueline. Tchau, Cris. Tchau. Tchau.